Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falando sobre maternidade e modernidade. Essas duas coisas se combinam? Tá. Falando fica até bonitinho, né? Até rimam. E no dia a dia, como é que é isso? Gente, eu posso garantir para vocês, é um sufoco. Como vocês sabem aqui, eu tenho um filhote lindo, hoje com 19 anos, mas ele já teve 1, 2, 3, 4, 5 anos e não é fácil, pode ter certeza. E para dividir esse momento mágico comigo, porque a maternidade é mágica e a modernidade é mais mágica ainda, né? Porque ela mexe com a cabeça da gente, cada dia é uma coisa diferente. Eu tô com 3 colegas aqui, 3 jovens colegas, gente, muito bonitinho, elas são especialistas no que elas vão falar. A Letícia, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, pode ter certeza. Marina, muito obrigada. E foi a Marina que articulou aqui com as meninas. Gratidão mesmo. Conheci a Marina no Instagram, a gente vai pesquisando novos temas, coisas interessantes para trazer. Obrigada, Marina, por ter aceito e por ter convidado as meninas também, né? Muito obrigada, Núbia, pelo convite. É um prazer estar aqui, juntamente com colegas que eu conheço há tempo e que sei que sabem falar desse assunto também. Coisa boa. E, Olivia, muito obrigada. Olha a cara da menina, Jesus. Coisa linda. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina que eu agradeço, especialmente para a Marina que chamou a gente. Então, muito obrigada. Vai ser ótimo hoje. Eu tenho certeza disso. Bom, Marina, eu vou começar com você. Maternidade e modernidade combinam? Dá muito conflito? Como é que é isso? Traz isso aí para os nossos espectadores. Bom, eu acho que é muito complexo esse assunto de maternidade e modernidade, né? A construção da maternidade, ela foi mudando ao longo dos anos, né? Antigamente não, acho que hoje ainda a gente considera a maternidade como algo natural. Então, assim, ser mãe, procriar, faz parte de ser mulher. Mas a psicologia, e a gente também está aqui hoje para falar que, será que faz parte mesmo? Será que hoje em dia não tem outras temáticas que também fazem parte de ser mulher? Não é só a maternidade? E a psicologia, ela vai tentando problematizar essa temática também, né? Ser mulher, ser mãe e ser mulher é algo natural? Ou também tem outras questões que se relacionam a isso, né? E um sofrimento também que pode vir junto da maternidade e que muitas vezes a gente não consegue falar. A raiva, a culpa, o arrependimento de talvez ser mãe, a tristeza, uma sobrecarga e tudo isso junto, né? E a importância da gente cuidar da saúde mental dessas mulheres para que elas possam também cuidar desses filhos, mas para que elas não se abandonem enquanto mulher. Porque acontece também que, às vezes, quando a gente se dedica somente a essa maternidade, não se preocupa também com esse indivíduo, né? A gente, enquanto um ser humano, enquanto uma mulher, a gente se abandona. E nesse se abandonar, a gente também não está inteira para a maternidade, né? Então, eu e outras colegas, Camila e Julie, né? Estou aqui também representando as duas. Temos um projeto que é o Afluente, em que a gente quer cuidar dessa maternidade, cuidar dessas mulheres e dessa família, né? Porque hoje em dia também não é só maternidade, mas e esse pai nessa família? Qual que é a responsabilidade dele nesse cuidado, papel, né? nessa rede de apoio dessa mulher também? Então, modernidade é outras configurações familiares, é outras representações de ser mulher, de ser mãe, e eu acho que é muito importante falar disso, viu, Núbia? Por isso que a gente está aqui, porque o Papo Cabeça é um programa de utilidade pública, né? Eu sempre falo isso aqui, porque às vezes tem coisa que a gente não fala. Então, a gente traz a galera aqui para tomar um café e conversar sobre o que ninguém conversa. E eu adorei você trazer essa questão do outro lado. Não briguem comigo não, mas eu vou ter que dizer, do lado negro da maternidade. Porque todo mundo romantiza muito. É maravilhoso. Era meu sonho, gente, eu queria ser mãe, sempre quis, quando eu realizei. Nossa, eu sou super feliz com o meu Henrique. Mas tem um lado que é muito difícil. Eu abri mão de uma carreira de executiva dentro de uma grande empresa, porque eles queriam me mandar para não sei aonde. Eu fiz assim, gente, outro estado com bebê pequenininho, como é que você vai? E a culpa, né? E eu vou, eu fico. Eu abro mão, eu não abro. As dúvidas, as angústias.
E a gente tem que falar sobre isso para o pessoal não achar que tudo é rosinha, né? Cor de rosa no sentido de é tudo lindo, maravilhoso e não é por aí, né? Letícia, como é que vai a modernidade? Agora é o contrário. Era a maternidade na modernidade e a modernidade na maternidade. Porque a modernidade exige da mulher um papel fora de casa, né? Sim, Antigamente, a minha avó não trabalhava fora. A minha avó ficava em casa. A minha mãe já começou a, né, ter um pouco... Quer dizer, minha mãe teve que assumir porque minha mãe ficou viúva. Mas, normalmente, as mulheres trabalhavam fora, mas não como hoje, que a gente tem um dia a dia corrido, tem que fazer faculdade, pós-graduação, não sei o quê, inglês, francês, alemão, para estar dentro da carreira. E como é que a modernidade entra na maternidade? Eu acho que isso está muito ligado também ao que a Marina trouxe, né? Porque existem todas um conjunto de expectativas sociais sobre o que é ser mulher e a maternidade ela vem junto disso. Então, a gente tem um papel tradicional que a mulher, que a mãe precisa ocupar ali na sociedade, que é esperado dela. E quando a gente pensa isso na atualidade, a gente coloca uma nova carga sobre essas mulheres, que é a exigência de sair de casa e ir construir uma carreira, trabalhar 40, 44 horas semanais, enquanto ainda mantém esse papel anterior. E aí a gente precisa se perguntar, né, o que acontece com essa mulher que está aí com dupla, tripla jornada de trabalho, né? O quanto que isso impacta a saúde mental, porque só de ser mulher, sendo mãe ou não, o mercado de trabalho ele já é muito difícil. As mulheres já enfrentam muitas barreiras na entrada nesse mercado de trabalho, na permanência, na ascensão. Então, quando a gente coloca esse novo fator aí da maternidade, fica ainda mais difícil para essas mulheres, né? De ter que dar conta de tudo isso que é exigido da gente no trabalho e voltar para casa e ter que gerenciar uma família, ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar do filho doente, buscar na escola, cuidar às vezes até do marido também, que acaba virando um segundo filho, né? Que acontece isso, a gente sabe. Então, assim, é complicado. São muitos papéis. Ai, Olivia, dentro desses papéis, como é que a gente faz? Porque, literalmente, eu posso dizer que a gente tem que rebolar? Muito complexo também, porque eu acho que não é necessariamente o que a gente faz, né, mas como que a gente faz. Isso. E quando a gente também tá falando de mulheres, a gente tem que entender de onde veio essa mulher, de qual mulher você tá falando. Porque hoje em dia a gente tem uma concepção, essencialmente no Geni, que eu e a Letícia a gente faz parte. Explica o que é o Geni? Geni é uma clínica que eu, a Letícia e a Lorena, infelizmente, não pôde estar aqui. Somos nós três e a gente acabou desenvolvendo essa clínica psicológica voltada especialmente para mulheres e as suas relações com trabalhidade e questões de carreira. E hoje em dia, uma perspectiva muito essencial que a gente trabalha com o Geni é sobre interseccionalidade. Então, quando a gente fala sobre questões de trabalho, questões de maternidade, questões sobre ser mulher, de qual mulher você está falando? Você está falando de uma mulher que ela corresponde, claro, todas as expectativas sociais, de ter um marido, etc, etc, mas de onde é essa voz? Qual é a cor dessa voz? Qual é a classe dessa voz? Entende? Então, é a partir disso que você vai compreendendo que, na teoria da interseccionalidade, as barreiras das mulheres, de qualquer tipo de indivíduo, elas se sobrepõem. Então, quanto mais questões interseccionais, por exemplo, você é mulher, então a questão de gênero é uma coisa muito importante na sociedade, que você sabe que levam prejuízos na vida da pessoa. A questão étnico-racial, a sua orientação sexual, a sua questão econômica, questão geográfica, em que bairro você vive, quantos ônibus você tem que pegar, Uber, ou quanto tempo você vai gastar dentro do carro para você se deslocar no seu trabalho. Tudo isso também são complementos de intersecções entre postos que você pode falar que é uma sobrecarga. Porque a maternidade por si só já é uma coisa muito complexa, é uma sobrecarga muito gigante para a mulher. Aí quando você fala de uma mulher que ela precisa trabalhar, que o trabalho dela é presencial, ela precisa pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e ela chega em casa cansada, ela tem que cuidar de um trabalho doméstico, tem que cuidar da polêmica do marido, tem que cuidar do filho, e disse ela, mas quem? Porque querendo ou não,
algumas famílias acabam cuidando das pessoas que são mais idosas por uma questão mais tradicional, a gente tem que entender todas essas circunstâncias dentro de um setting clínico também, para a gente trazer esse acolhimento e fazer que nem a Marina falou, fazer a mulher entender que a gente está aqui para ajudar ela também, como que ela se relaciona com tudo isso, mas como que ela se relaciona com ela mesma. Porque ela nasceu individualmente, ela está ali como indivíduo, despregada de todas essas circunstâncias, mas entender como que essas circunstâncias afetam ela e como ela deixa ser afetada por isso. Nossa, complexo mesmo, né? A gente fala complexo aqui uns 20 vezes. Meninos, não se preocupem, a gente ama vocês, mesmo tendo que cuidar de vocês como filhos, tá? Se preocupa não, a gente já sabia disso. Marina, eu vou voltar para você. Essa questão da maternidade, de verdade, duas coisas, né? Vamos falar da maternidade e da carreira, né? Que foi citado aqui. Eu li um texto americano outro dia que falava o seguinte, que 28% das grandes executivas estavam abandonando os cargos porque elas eram simplesmente colocadas à prova todo momento. Por quê? Porque elas tinham que se dividir entre a empresa e a maternidade. Tipo assim, eu vou dar uma traduzida, não foi isso que estava escrito, mas era isso que eles queriam dizer. Você vai escolher quem, tá? Então, ela tinha que sair, sim, às 17 horas para pegar o filho na escola, para ir para a festinha do Dia das Mães, né? Para ir para a festinha da Páscoa, ver o filhinho pular de coelhinho. E aí, a gente não está suportando mais isso, né? A gente já suportou muita coisa e hoje, graças a Deus, a gente está aprendendo a dizer, acabou, não quero mais isso, porque tem coisa que, de verdade, o cartão de crédito, ia até fazer propaganda de uma bandeira, mas não pode, não paga, né? Como é essa realidade? Como é que a psicologia entra para, como disse Olivia, acolher essa mulher, porque é uma opção muito difícil. Isso eu posso dizer de cátedra, porque eu fui grande executiva na empresa, como eu disse para vocês, e abri mão pelo maior amor da minha vida. Amor, não fica com ciúme, tá? Porque é um amor que é uma coisa assim, pelo menos para mim, eu vou falar de mim, claro, é algo imensurável. Se vocês me perguntarem qual o tamanho do amor que eu tenho pelo meu filho, eu vou dizer, gente, impossível, porque nem o mundo inteiro, o universo, né, com todas as galáxias, seria capaz de se aproximar desse amor. E a gente tem que abrir mão. Só que é um conflito, porque você precisa comer, você precisa beber, você precisa ser bem-sucedido, porque existe uma cobrança. Existe. Né? Ou seja, poxa, cadê aquela executiva que eu conheci? Eu ouvi isso, cadê aquela mulher que só andava de taier, de salto alto? Eu fiz ela agora anda de chinelinho e camiseta Hering, porque é mais fácil de tirar para amamentar do que, ou blusa aberta, porque é mais fácil de tirar para amamentar. E as pessoas não entendiam como é que eu larguei uma vida tão glamurosa, né, de estar na Ponte Aérea, eu sou baiana, né? Salvador, Rio, Salvador, São Paulo, Salvador, BH, porque a empresa que eu trabalhava tinha grandes sedes nesses 3 estados. E eu tinha que estar lá. Eu já andava com a malinha no fundo do carro, gente. Era assim, minha chefe me ligava, tá fazendo o quê? Tem uma reunião hoje de tarde, eu preciso que você vá. Eu faço, tá, tudo bem, pegar minha malinha. Às vezes eu ia com 2 trocas de roupa, eu passava 15 dias lá e tinha que comprar roupa, mala nova e tudo bem, e a gente vai ser feliz, né? Então, assim, nesse bloco a gente não vai ter como falar, mas eu quero que você pense, porque o Papo Cabeça vai dar um tempinho, mas não sai daí não que a gente já volta.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando de maternidade e modernidade. Deu um nó na sua cabeça? Na minha também deu. E para isso nós estamos com 3 competentíssimas psicólogas aqui para esclarecer. Marina, vamos pegar, né, a pergunta que eu deixei no ar agora. E aí, como é que a gente lida com isso? Claro, Núbia. Eu achei uma pergunta muito importante e necessária, assim. Fiquei pensando em 2 coisas. A primeira, né, é que a psicologia, eu vou compreendendo que ela existe para fortalecer o indivíduo, né, diante das escolhas dele. Eu acho que é difícil também a gente falar assim para a mulher, não escolha, escolha parar de trabalhar, escolha seu filho, não escolha isso, determinar, nesse sentido de tem que ser feito de determinada forma, né? Eu acho que a psicologia, ela vai trazendo também esse acolhimento da escolha da mulher. Então, se para aquele momento foi importante para ela escolher o filho em detrimento da carreira, acho que as meninas podem falar isso depois também, né? Sim. É o que é importante e o que ela dá conta ali. Talvez essa escolha é um cuidado para ela, é um cuidado para essa família, é um cuidado para esse filho, mas que também tem que ser olhado com cuidado, né? Acho que falei cuidado várias vezes, mas é isso, né? Mesmo, Assim, você tá certo. Por que ela fez essa escolha? O que isso vai acarretar na vida dela? O quanto que a gente, enquanto psicólogo, podemos cuidar disso, podemos mostrar para ela também outras visões. A Olivia, ela vai trazendo um pouco disso, né? Dessa interseccionalidade. E aí eu vou percebendo que cada mulher vai fazendo também o que dá conta. E a gente precisa acolher isso. Então, se ela escolheu ficar com o filho, existem motivos ali por trás, né? E a gente ir fortalecendo também para que em algum momento ela possa se escolher. Sendo que nesse início dessa maternidade, ali na amamentação, na gestação, que já volta um pouco para o meu projeto com as meninas, existe uma dependência muito grande desse bebê por essa mãe. Ela que cuida, ela geralmente é a cuidadora principal. Então, é meio paradoxal a gente estar falando aqui, né? Então, essa mulher, ela precisa se escolher, mas também tem um outro indivíduo que é totalmente dependente dela. E como que a psicologia vai cuidando dessas 2 coisas, né? A escolha da mulher de si mesma, mas ela escolher cuidar de um outro. E aí eu acho que esse meio, né, essa balança entre nós psicólogos, de fornecer esse cuidado para que seja feito um equilíbrio entre essas 2 coisas, a maternidade e o cuidado de si. E nesse início da amamentação, né, você até comentou que às vezes a mãe, ela sai de uma executiva de salto alto, roupas bonitas, sofisticadas, para um chinelo e para uma camiseta. E ela vai optando ali pelo que é mais fácil para ela cuidar desse bebê. E que talvez seja o mais fácil para ela também. Mas aí, nessa transição de sair dessa dependência total desse cuidado desse filho, ela também vai podendo fazer outras escolhas, seja no ambiente de trabalho, seja para ela mesma, mas para que esse indivíduo mãe vai se separando aos pouquinhos também dessa mulher, né? Que estava ali muito unido no início, mas para que vai se dissipando um pouco também e ela continue sendo mãe, mas sendo mulher ao mesmo tempo. Eu acho que é complexo, assim, né? Meio paradoxal as 2 coisas. Mas é o que você disse, né? A psicologia serve para isso. Letícia, e aí como é que a gente entra, né? Ao contrário, porque a gente entendeu que a mãe e a mulher precisam estar lá, né? E a mãe é profissional, onde é que a gente encaixa elas 2 aí, né? Será que dá para encaixar? Será, né? É muito difícil a gente pensar nisso, porque existe um ideal do que é uma boa mãe. O que é essa mãe que a gente imagina? Que vai ter o amor incondicional pelo filho, que vai se dedicar, que vai escolher o filho ali em primeiro lugar, que vai amar fazer isso o tempo inteiro, nunca vai achar nada ruim. E, por outro lado, a gente tem o ideal de profissional, que aí já é outra coisa, né? Aquele indivíduo que cuida de si, que é individualizado, que ele corre atrás das coisas, ele é proativo e ele sabe negociar. E quando a gente pega esses 2 papéis, eles são tão diferentes entre si, como que a gente faz isso caber dentro de uma pessoa e ela não ficar, meu Deus, não dou conta. Ainda bem que a gente existe, né? Os Ainda bem, psicólogos, né? tá? Estamos aqui, viu? Pode ficar. Ainda bem que a psicologia existe, porque é um conflito inevitável. Você se joga ali em frente a tantas expectativas, tantas responsabilidades que não se cruzam em nenhum momento.
e você tem que fazer escolhas que são muito difíceis, né? Igual como vocês estão falando, e às vezes tem pessoas que nem podem fazer essas escolhas de sair, por exemplo, porque é mãe solo, não tem rede de apoio, então tem muita coisa envolvida e a gente precisa também tirar o foco tanto nas mães, às vezes, porque elas não são responsáveis sozinhas por isso, tem todo um entorno, tem toda a sociedade, né? Meninos, vocês estão ouvindo isso? Por favor, viu? Rede de apoio, Rede né? de apoio. Vocês fazem parte, tá? Os papais, tá? Por favor. Sim, com certeza. A gente precisa dividir as responsabilidades, porque o cuidado é um trabalho, né? Isso dá trabalho, isso toma tempo, isso toma esforço. E deveria ser dividido igualmente, né? Para que a gente possa usufruir das partes boas, dividir as partes difíceis também de ser mãe e também de ter uma carreira, né? Olivia, quais são as consequências disso? Vocês que estudam essa questão da carreira. Porque, assim, um dos motivos de desgaste, né? Hoje eu trabalho com mulheres vítimas de violência. E eu tô arrepiada aqui, vocês não vão acreditar, que outro dia uma mãe foi lá para falar que o ex-marido disse que ela nunca vai ser uma boa mãe. Por que ela nunca vai ser uma boa mãe? Porque ele botou ela para fora de casa e ela deixou os filhos com ele. Aí eu chamei ele para conversar. E disse assim, vem cá, você queria que ela fizesse o quê? Levasse eles para a rua? Deixasse passar fome? Se eles têm um pai com uma casa, uma segurança? Ela foi uma ótima mãe. Deve ter doído pra caramba. Quer dizer, deve ter doído não. Eu sei que doeu porque ela me falou. E olha a cabeça do cara. Você que é pai, viu? A responsabilidade não é só nossa, não, tá? Só para deixar claro. Então, olha a cabeça, né? Ela é uma péssima mãe porque ela deixou os meus filhos, né? Os filhos dele com ele. Aí, caiu a ficha, ele fez, eu sou meio machista, né? Eu não ia dizer. Mas já que você falou, né? Claro que eu não falei brincando, assim, falei muito séria, porque é verdade. O machismo estrutural está aí, aí você fala nas intersecções, na questão de ser mulher, na questão de gênero, na questão... Tem uma série de questões. Mas como é isso? Olha, eu acho que pegando a fala de vocês três, uma das coisas que me floresceu bastante agora é em relação às expectativas sociais, que a Letícia comentou um pouquinho anteriormente, no outro quadro. E quando a gente fala sobre ser uma mãe boa, e quando você fala também, estou usando uma regata da Hering, porque é muito mais fácil de alimentar, as expectativas sociais para uma mulher que tem uma carreira ou está dentro de um emprego, dentro de uma trabalhidade, é que ela se comporte e corresponda que nem anteriormente o homem que estava ali. Porque se a gente pensar nesse machismo estrutural, nesse patriarcado e também nesse feminismo, foram anos e séculos de luta para que a mulher pudesse trabalhar e que pudesse ser uma executiva que anteriormente era ocupado por homens. E quando você pensa de que a mulher não está vestida como era esperado socialmente por conta daquele cargo, você pensa, nossa, ela desleixou, nossa, será que ela realmente é uma boa chefe? O que ela está tendo que fazer em detrimento para ela ser uma boa mãe? E ela fica nessa balança de expectativa social de ser uma boa mãe, expectativa social de ser uma ótima executiva, e cadê a expectativa dela de ser, assim, apenas uma mulher e apenas uma pessoa que deu à luz? E também onde está o homem nessa jogada, né? Porque quando a gente fala acerca de trabalhidade e acerca de carreira, você nunca vai esperar que o homem, quando tem um filho, ele vai ficar de regata. Claro que o homem não amamenta, gente, só que o homem pode muito bem pegar ali e dar leite pro filho. O homem pode muito bem atender um telefonema e ver assim, nossa, meu filho tá com febre, vou levar ele pro hospital. Só que essas cargas, diretamente acerca da maternidade, são dirigidas diretamente para a mãe. É uma questão muito estrutural. E quando você fala de vítimas de violência, na clínica eu só atendo mulheres, eu sou especializada em mulheres, e uma coisa que eu tava falando para as meninas, eu cheguei em um ponto de conclusão que todas as mulheres que eu atendo na clínica passaram por um tipo de violência. E é uma coisa, assim, que eu entrei em choque, e a Marina até comentou, nossa, até parece que para ser mulher, um dos passos necessários é sofrer violência. Isso foi uma coisa que me impactou muito. Porque uma das violências também nesse discurso que você falou do seu paciente, é ele virar e falar assim, mas a minha mulher não foi uma boa mãe. Simplesmente porque ela teve que sair de um contexto em que ela estava sendo violentada e maltratada. Então, em ordem dela cuidar dela enquanto indivíduo, que é uma coisa que a Marina traz, deslocada
desses filhos, ela teve que dar um tempo na maternidade. E é importante a gente lembrar, gente, maternidade não é só referente à mãe, não. Também é referente ao pai, é referente a um contexto de suporte familiar, de tios, tias, de avós, enfim, amigos e todo o contexto que aquela pessoa, enquanto deu à luz também aquele bebê, pode ter. Então é uma coisa muito preocupante quando a gente também pensa nessas estruturas e como que essas relações de poder podem nos machucar e sempre ter esse olhar predisposto de que, tipo assim, nossa, ela é mãe, então com certeza no trabalho eu não sei se ela vai ficar tão melhor assim, ela não vai ser uma ótima executiva a mais, porque agora ela só vai pensar no bebê, Ela não está disponível o tempo inteiro, né? Claramente, porque tem um filho pra pegar na escola, porque ele pode ter febre, como eu falei, porque tem que fazer isso e aquilo, porque tem que arrumar a roupa do Tem bebê. que ir pra festinha também. Tem que ir pra festinha, tem que fazer tanta coisa pro bebê e o trabalho, como é que fica? Então, sabe, são muitas questões acerca da maternidade que parece que a gente tá carregando não somente um duplo peso, mas um triplo. Porque tem a família, tem um cuidado com o próprio bebê, tem um cuidado com o trabalho e cadê o hobby? Com a casa. Com a casa. A casa não Trabalhos anda domésticos. sozinha. Não, quem cuida da casa? É. Sabe? A casa não aparece limpa, assim, quando às vezes Não, os com a homens e geladeira maridos chegam cheia, em comida casa. feita, nada disso. Exato. Né? Não. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que é tão interessante, os tipos de violência, né? Eu vou ter que lembrar vocês do nosso programa sobre violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que traz 5 tipos de violência. A violência física, que é que todo mundo conhece, que acha que é só quando o cara espanca a mulher e não é. Quando ele dá um empurrão, quando ele dá um beliscão, quando ele lhe dá um tapa. A violência psicológica, gente. Você não é uma boa mãe, você nunca vai conseguir, você está mentindo, você tem uma péssima memória, que é o gaslight, né? Querem que a gente ache que nós somos loucas. A violência moral, quando ele te xinga, quando ele diz que você está traindo ele, quando você não está, só porque você não quer ir para a cama com ele, porque ele foi péssimo. Aí ele acha que não, de noite você ainda tem a obrigação de ser mulher, né? A fêmea. A violência patrimonial, que é quando ele pega alguma coisa sua, quando ele não lhe dá dinheiro, quando ele não abre a conta bancária dele, se vocês são uma família, claro, né? Porque depois que você junta união estável, o regime é de de comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que vocês conquistaram depois de casada dos dois. Ah, mas ela não trabalha. Ela não trabalha o quê, cara? Ela lava, passa, arruma a cozinha, cuida do menino. Ela trabalha assim. Infelizmente, ela só não é remunerada. Ok? E a violência sexual, no dia que ela não está afim de namorar, e você chega lá e diz: tem que namorar porque eu quero. Eu tô te obrigando. E eu tô aqui sendo meio sucinta, claro, que a gente não tem tempo de falar de todos, mas leia. Procure na internet. Ao invés de estar no TikTok olhando aqueles filminhos que não valem nada, vai ler a Lei Maria da Penha, porque, como a Olivia falou, a gente vive violência doméstica o tempo inteiro e acha que não. Ah, ele só me deu um grito. Não, gente, ele só falou que eu sou feia. Tudo isso é crime. Tá? Outro dia eu ouvi de uma mulher isso. Não, ele nunca me bateu, não. Ele só grita comigo todo dia. Eu fiz: mas isso é violência, linda. Eu fiz, E é uma violência grave. Naturalização, né? Exatamente. E a gente esquece, né, desse indivíduo. E aí eu sempre trago, eu adoro fazer uma comparação com a... Na realidade, lembrar o que a aeromoça fala pra gente quando a gente entra no avião. Se você nunca andou de avião, a aeromoça, antes do avião decolar, ela olha para você e diz: essa nave é composta por 3 saídas ou 2 saídas. 2 na parte dianteira, 2 no meio, 2 na parte traseira. Em caso de despressurização, ou seja, se a janela abrir, se a porta abrir, então o ar vai embora e o avião cai. O que você faz? O que vai acontecer? As máscaras caem. Você coloca primeiro, hein? Em Você. Por quê? Porque se você não estiver bem, meu amor, você não salva o outro. Então, não adianta colocar a capa de Mulher Maravilha para ser a mãe do ano, a profissional do ano, a esposa do ano, a dona de casa do ano. Por quê? Porque você não vai dar conta. Tá? Não estou fazendo uma apologia, não estou propondo a mediocridade, não é isso? Vou fazer de qualquer jeito, porque eu faço... Não, faça uma coisa de cada vez, faça no seu ritmo, se respeite, porque a palavra é essa, respeito. Porque na hora que eu me respeito, eu exijo dos outros respeito e eu vou fazer, tá?
com que todo mundo esteja feliz, porque eu estarei feliz. Não é egoísmo. Eu juro que não é egoísmo. É amor próprio. Acredite nisso. Bom, eu acho que eu fiquei empolgada, né, gente? É porque, como eu estou trabalhando com mulheres vítimas de violência, é duro, às vezes, ouvir algumas coisas. Então, você que está aí, não sai não, porque o nosso papo é cabeça, ele tá uma delícia com essas meninas lindas aqui. A gente já volta, viu? Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje falando sobre maternidade e modernidade. E para a gente ir direto ao ponto, Marina, e as políticas públicas? Elas são muito importantes, Núbia. Acho que é importante a gente começar desde a infância, fornecendo também espaços para que crianças, meninas e meninos também possam aprender sobre essas diferenças de gênero também, né? As meninas desde cedo, né? A gente aprende a brincar de boneca, a cozinhar, a cuidar da casa. E os meninos? Hoje em dia a gente já vê, né, que algumas mães, alguns pais já incentivam, né? Já dão a panelinha, a boneca para o menino. Mas muitas vezes isso ainda está exclusivamente voltado para a menina. E aí o quanto que a gente já cresce, né? Fazendo esse cuidado no brincar e vai influenciando também na nossa construção do que é ser mulher, do que é a responsabilidade do gênero feminino. E aí você tinha falado sobre a mediocridade, né?
E às vezes a gente, na sociedade que a gente tá, pede pra gente uma urgência, uma correria, de que a gente tem que dar conta de tudo, dar conta do trabalho, dar conta da família. E a gente vai aprendendo isso desde cedo, desde a infância, né? Então acho que tem muitas questões que se relacionam com o assunto que a gente está falando hoje. Eu sei que estamos voltados para a maternidade e a modernidade, mas tem outras questões que também influenciam nessa construção social do que é ser mulher, no nosso papel na sociedade hoje. Então, as políticas públicas para proteger a gente das violências que a Núbia estava falando, de fornecer espaço para que as mulheres possam deixar seus filhos, então, creches, lugares de cuidado para que elas possam trabalhar. Para que os homens também entendam a responsabilidade deles diante da família, diante da criação dos filhos, né? E que isso não seja voltado somente para as mulheres. E além disso também é importante a gente falar sobre as configurações familiares agora que vão também mudando. Então, as mães, né? Os pais, as mães solos. Então, tem muitas questões que ainda precisam ser colocadas em pauta, assim, em políticas públicas para ser garantidos os direitos, né? De toda a população. Começando pela educação, né, gente? Exatamente. Se na educação básica a gente ensinar para as crianças educação sexual, educação doméstica, educação financeira, a gente vai ter um país bem melhor. Letícia, e na carreira, como é que as políticas públicas se colocam? Qual o papel? De que forma elas podem participar? E de que forma elas podem melhorar, né? Eu acho que, retomando o que a Marina falou, é importante a gente sempre pensar que as mulheres são as mais afetadas pelo problema, só que elas não precisam ser as únicas responsabilizadas pela solução. Então, a gente fica pensando assim, a mulher precisa de um treinamento para aprender a gerenciar tempo, ela precisa aprender a se comunicar, ela tem que aprender a ser mais flexível. E aí a gente coloca sobre essas mães toda a responsabilidade de dar conta de como a gente vem conversando, coisas que não dão certo, que não tem tempo num dia suficiente para fazer tudo. Então, a gente precisa expandir as possibilidades de mudança para políticas públicas a nível governamental, como você falou, dentro das empresas, principalmente, dentro da nossa roda de relações. Tem um provérbio que fala que a gente precisa de uma vila para criar uma criança. Então, a gente precisa de apoio de outras pessoas, tem que ter essa comunicação aberta. Nas organizações, nas empresas, a gente precisa de mais flexibilidade. Não adianta você pedir que a mulher finja que ela não tem um filho. Ela tem um filho, ela precisa que isso seja reconhecido e as condições precisam mudar à medida que as condições dela enquanto pessoa mudam. A mesma coisa para um pai também, porque a vida muda quando chega uma criança, né? Então, pensando em flexibilidade de horário, licença parental, porque a mãe sai por um tempo, o pai tem 5 dias de licença paternidade. Então, nessas mulher, pequenas... 4 meses, homem 5 dias. Né? É nessas ela fez coisas, sozinha. né? Bobagem. Pois é. Não, mas olha só, é tão absurdo isso. Não, Essa você vai ficar diferença, 4 né? meses em casa, aí a sua carreira tá lá fora correndo, e seu marido ele é tão importante que ele fica só 5 dias. Ou seja, ele é pouco importante para você e para o bebê, porque ele só fica 5 dias, e ele é muito importante para a empresa, porque ele tem que voltar em 5 dias. E aí, Olivia, você que é a pessoa, né, que atende mulheres, me conte. Nossa, assim, na verdade, quando vocês estão falando dessas políticas, essencialmente a política de licença maternidade, eu vi um post esses dias, é essencial, porque eu sigo muitas páginas no Instagram que falam sobre questões de gêneros, transexualidade, e não tem como a gente ignorar de que homens trans têm útero e homens trans podem sim dar à luz. Só que se você vê numa perspectiva de legislação, homens trans não têm direito a esse afastamento. Nossa, a gente tinha pensado nisso. Sim, eles não têm direito a esse afastamento. Eles têm um bebê, mas eles não têm um afastamento? Não, porque na Só lei tem. não tá... Então, na lei eles são configurados como homens, só que eles são homens com útero. A partir disso, você vai vir enxergar a lei como pessoas que têm útero ou pessoas que são identificadas como um gênero específico. Então, invariavelmente, quando você está nas organizações e você se pauta nessas leis que são de extrema importância, essas leis também têm que refletir a realidade para funcionar. Só que a gente sabe muito bem que essa realidade, ela não necessariamente
convém a todos, né? Por questões políticas, por questões de influência. Só que é muito importante a gente partir dessa reflexão de que não são só mulheres também que dão à luz. E eu acho que quando a gente entra no impasse em questões sobre modernidade, eu enxergo a modernidade como um tempo de muita fluidez, um tempo com muitas distorções, um tempo de muita rapidez, também com a globalização. Então, às vezes, uma coisa que estreou ontem, um aplicativo que lançou ontem, hoje em dia pode ter um aplicativo melhor ainda. Mas, ao mesmo tempo, essa modernidade, essa constituição de tantas diferenças e tantas inovações, ela é arraigada de uma estrutura cultural centenária e milenar, em que realmente traz as mulheres a essa condição de trabalhidade, de trabalho doméstico, de cuidar da criança, e não cuidar necessariamente de si, porque a gente vê a falta de onde está o cuidado da mulher. A gente cuida tanto dos outros, mas... Quem cuida da gente? Quem cuida da gente? A gente é psicólogo, a gente pode cuidar de vocês. Mas quem efetivamente cuida? Exatamente. Eu psicóloga. A gente tem as nossas próprias psicólogas também, se A alimenta. psicóloga delas para sobreviver, pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Então, é muito importante a gente trazer essas reflexões e também trazer um acolhimento. Então... E aí, eu queria trazer uma coisa, Olivia. Eu sou bacharel em Direito. E por isso que eu amo o Miguel Reale. Miguel Reale, ele fala que o direito ele tinha que ser sustentado por um tripé, né? Que são as leis, as normas, a filosofia e a sociologia. Porque a sociologia, ela explica, né, como é que a sociedade funciona e por que ela funciona daquele jeito. E aí, se os nossos legisladores fossem mais rápidos, ele ia pegar na sociologia algumas soluções. Eu adorei você ter trazido isso, porque eu não tinha me tocado. Que os homens trans só ficam 5 dias em casa. E eles que geraram, eles que pariram, eles que fizeram parto normal ou cesárea, o que seja, 5 dias. Gente, a gente não dá conta. Não dá mesmo. Aí você volta para trabalhar como? E aí, Letícia, eu vou para o que você falou também, quando você traz para a gente a questão de as empresas têm que ser mais flexíveis e tem que lembrar que aquela mulher tem um filho. É aquela máxima que a gente tinha muito, hoje eu acho que um pouco menos, mas o seu problema você deixa da porta da entrada, né? Ou seja, no lado de fora. Quando você entrar, você esquece o problema. Gente, isso não existe. O problema ele vem com a gente. Por isso que a gente precisa cuidar da saúde mental. Então, você que não assistiu o programa número 2, que a gente fala da saúde mental nas empresas, assistam, porque 30% da população que trabalha tem burnout, outros 30% têm depressão e outros 30% têm ansiedade. Ou seja, estamos doentes dentro do trabalho. Por quê? Porque as pessoas não olham para a gente. Então, olha quanta coisa a gente tem para falar quando a gente fala de maternidade, modernidade, porque com certeza a mãe que vai trabalhar, que ela não tem essa rede de apoio, que não tem a educação do marido em casa, que é aquele cara que estou lhe ajudando. Que ajudando o quê, rapaz? Acorda! Ó, casei, não é só botar uma aliança linda no dedo, não. Na mão esquerda, tá? Só para você não esquecer, se você não casou ou não deu, aproveita aí e dá logo. Mas é sério, é porque eles esquecem que é dividido, é supermercado dividido, é açougue dividido, é feira, porque a gente falou tudo dentro de casa e o movimento todo que a gente tem que fazer fora. Né? E aí, Marina, eu queria que você trouxesse para a gente, né, essa questão. Tem esse movimento todo, tem essa mãe e essa mulher. Como é que a gente resgata? Porque a gente já sabe que ela quer ser mãe, ela resolveu ter um bebê, massa. Como é que a gente resgata ela? Eu acho que, principalmente, acolher. Socialmente, hoje em dia, acho que as meninas trouxeram muito isso, né? Da gente culpabilizar, da gente não deixar essa mulher falar as angústias que estão relacionadas com a maternidade. A mulher começa a falar que, às vezes, ela sente raiva, sente tristeza, se arrepende, culpa, ela não pode. Então, assim, acolher, escutar, estar atento também às necessidades dessa mulher, porque às vezes ela não tem com quem deixar esse filho, será que eu não posso ser essa rede de apoio da mulher? Então, acho que fortalecemos também a mulher nesse sentido, para que ela possa se aproximar cada vez mais de si e resgatar essa individualidade. E aí, Letícia, como é que a gente faz isso do outro lado? Como é que a gente resgata profissional? Porque eu resgatei a mulher agora, vamos resgatar profissional?
Isso é um pouco mais complicado porque depende do externo também, né? A gente sempre precisa retornar para a questão de que não adianta a gente ter uma super mulher se ela vai para um contexto que está adoecido, que tem exigências demais ou que tem pessoas que não enxergam ela enquanto uma pessoa que tem necessidades, que surgem imprevistos. Eu gostei muito disso que você falou, né, da divisão, de deixar os problemas para fora da empresa. Gente, isso não existe, não tem Já ouvi caixinhas. muito isso. Não, Deixa não- seus problemas da porta da rua para fora. Tá bom, eles estão todos aqui guardadinhos, mas eu não vou te contar. Não, isso mostra pra gente muito um modelo masculino de trabalho, porque quem que pode fazer isso é o homem, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, vou abrir um parênteses na sua fala, me permita. Quando eu estava grávida, eu era executiva, eu era diretora de 2 estados, né? E eu passei com meu barrigão lindo, porque eu fiz uma barriga linda, meu filho nasceu 4,85 kg, 52 centímetros e meio. E aí meu chefe olhou para mim e fez, tá perto, né? Eu fiz, tá, eu já estava com 8 meses. Ele fez assim, quando você tiver neném, você vai parar de trabalhar, né? Eu falei, não, por quê? Não? A reação dele foi bem assim, não? Eu fiz, não. Pretendo trabalhar. Minha mãe trabalha até hoje. Criou 7 filhos, né? Por que eu não posso trabalhar com um? Aí ele olhou para mim e fez, não, meu maior orgulho, desse jeitinho, gente, com o dedinho rixe, viu? Meu maior orgulho é que quando minha mulher teve nosso primeiro filho, ela parou de trabalhar. Aí eu fiz, eu fiz, que bom, hein? Ela é feliz? Aí ele olhou pra mim, tipo assim, Pergunta importante. não sei, né? Não, mas depois a gente teve o segundo, mas ele não sabia se ela era feliz, porque ele não me respondeu até hoje. Então, olha a cabeça do cara, né? E é isso que acontece, infelizmente. Olivia, pra gente fechar aqui, porque já estamos chegando. Meninas, adorei vocês. Vamos fazer outros programas aí, vamos pensar em outros assuntos. Vocês Com são certeza. fantásticos. E essa pessoa, mulher, trans, né? O que a gente faz com ela? Ou melhor, o homem trans que teve um neném. É o contrário, desculpa. Foi mal, gente. tudo bem. Às vezes é confuso. Velho é terrível. Eu acho que também são questões muito complexas, porque, como eu falei, as políticas, essencialmente as políticas públicas e as próprias leis, elas são refletidas na realidade da sociedade. A partir do momento em que grande parte da sociedade não reconhecem pessoas trans, ou até mesmo, enfim, denunciam as pessoas trans como corpos não existentes, como que a gente vai colocar isso dentro de uma legislação para poder trazer melhoras dentro de questões de trabalhidade, dentro de questões de saúde pública? Enfim, é uma questão muito complexa que eu acho que a gente precisa voltar no início, quando a Marina trouxe questões de educação, a partir do princípio. Entender que existem corpos diferentes, identidades diferentes e as questões de gêneros. E como que esses corpos, eles existem dentro de uma sociedade, como que a gente se prepara para isso. Porque também não adianta a gente simplesmente colocar uma lei para passar ou a gente, enfim, propor um projeto, se um estabelecimento, por exemplo, é contra essa questão de, enfim, por N motivos e não colocar isso na aplicabilidade. Ou a gente não trazer essa lei ou esse tipo de conhecimento para o próprio público se apropriar disso, que é o que existe muito. Ou até essa lei piorar a situação, porque as pessoas Com vão ficar mais certeza. preconceituosas, vão dizer, não vou contratar um homem trans, porque no dia que ele tiver um filho, ele vai ficar 4 meses fora. Porque isso é feito com a gente, né, gente? Exato. Né? Infelizmente. Bom, meninas, chegamos ao final, que triste. Eu vou agradecer muito a vocês. Letícia, por favor, olhe para aquela câmera, se despeça, se quiser deixar seu Instagram, seu contato, fique à vontade. Onde é que a gente te encontra? Muito obrigada pelo convite, Núbia. Foi muito bom conversar com você, Olivia, Marina. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês podem me seguir no Instagram, Letícia Barbosa SV, ou no Instagram do Geni, que é a nossa clínica de psicologia, eu, Lorena e Olivia, em que a gente atende mulheres e questões de carreira, @genipsicologia. Muito obrigada. Marina, gratidão por ter trazido essas bonecas aqui, gente. Muito carinho por vocês. É porque eu sou velha é assim mesmo, fala desse jeito, tá? Relaxa aí. Obrigada, minha linda, obrigada mesmo. E eu conheci pelo Instagram, mandei mensagem, ela não me respondeu, a gente começou a trocar figurinha, né? 15 dias aí atrás. Estamos aqui, deu certo. Obrigada. Obrigada, Núbia. É um prazer estar aqui com você, com as meninas. Vou passar meu Instagram também, é Marina Abreu Dias. E também convido a todos a seguir o Afluente Psi, que é um projeto que eu tenho junto com 2 amigas, Camila e Julie, em que a gente cuida de mulheres, de maternidade
E temos um projeto também de fazer um pré-natal psicológico. Então, acho que isso pode ser interessante também vocês darem uma pesquisada lá. Vamos falar sobre isso depois. Olivia, minha linda, muito obrigada, viu? De verdade. Fique à vontade, aquela câmera ali é toda sua. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Núbia. Eu acho que, assim, essa conversa foi excelente. Eu adorei conversar com todas vocês. Foi um convite de coração, assim, então muito obrigada. Vocês podem me seguir tanto pelo Instagram das duas contas, o meu Instagram pessoal, que é @psioliviamiziara, com Z, ou também no Geni Psicologia, que a Letícia já divulgou aqui, que a gente fala mais sobre questões de mulheres, gênero, trabalhidade e carreira. É isso. Obrigada. Gente, obrigada a você, espectador querido, que está com a gente toda terça-feira e todos os dias e todas as horas no YouTube, no Papo Cabeça com Núbia Carvalho. Segue a gente também no Instagram, @papokbk.tv1. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima semana.